Gráfico de segmentos. O gráfico de segmentos é um gráfico bastante comum e bastante simples que vemos em inúmeras matérias por aí afora, internet, jornais e revistas. Aqui nós temos, por exemplo, um gráfico de segmentos falando sobre quantidade de livros vendidos, né, nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Primeiro, para a gente construir um gráfico de segmento, nós precisamos de uma tabela. Esses dados têm que estar organizados numa tabela para a gente transferir essas informações para o gráfico. Então, mês de julho 350, agosto 300, não tem mistério nenhum. O que a gente precisa tomar muito cuidado na hora de traçar o gráfico é que essas divisões fiquem todas do mesmo tamanho, então é necessário usar uma régua na hora de fazer. Não tem necessidade de começar o ano em janeiro, porque está se analisando apenas esse pedaço do ano, esse trecho do ano, tá? Então, você pode começar em julho, desde que a distância do início até julho, que de julho até agosto, de agosto até setembro, sejam iguais, e que as distâncias também nesse eixo das quantidades de livros sejam proporcionais. Nós vamos observar aqui, por exemplo, que o eixo foi dividido de 50 em 50. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, né? Por que foi feito 50 e 50? Porque observou-se que as quantidades eram grandes. Se você fizesse um por um, como que ia traçar 500 pedacinhos um por um aqui? Ia ficar praticamente impossível fazer isso no papel. E que as quantidades variavam de 50 em 50. Então, você pode fazer de 10 em 10, de 20 em 20, 30 em 30, 100 em 100, de quantidades que você achar adequada, né? Nesse caso, foi adequado fazer 50 em 50. O gráfico de segmentos ele pode também ser chamado de gráfico de linhas, né? Porque ele tem vários pedacinhos, vários segmentos que formam uma linha, tá bom? Nesse gráfico de segmentos, nós podemos observar algumas coisas. Por exemplo, de julho para agosto, as vendas caíram. Tá aqui, ó. Elas desceram. De setembro a outubro, as vendas permaneceram estáveis. Isso a gente percebe aqui, ó, que permaneceu em 400. O crescimento de agosto para setembro, ele foi maior do que o de outubro para novembro. A gente percebe isso olhando para o gráfico. O mês com o maior número de vendas nesse período foi dezembro, está aqui o valor mais alto, que é 500, né? E no mês de outubro foram vendidos 400 livros, entre outras informações que nós podemos analisar observando esse gráfico.